Cumprimento a todos meus irmãos queridos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa Sala da Esperança nesta manhã de domingo, aonde mais uma vez, através do guia de estudo, nós vamos abrir a Palavra de Deus para nós estudarmos. É uma lição que nesta manhã nós vamos aprender, através dos conselhos de Deus e dessa história também do problemas familiares, que é o título da nossa lição de hoje. Vem mostrando para nós que, meus queridos, na família de Jacó, havia muitos problemas. Mas também a lição quer mostrar para nós que Deus estava ali para restaurar aquela família que tinha grandes problemas. E quem de nós também não já tivemos, ou não temos na atualidade problemas familiares? Essas lições, na verdade, vêm nos ensinar que, embora os problemas por causa do surgimento do pecado, mas, meus queridos, nós temos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, compassivo, que Ele não nos deixa sozinhos em tempo nem algum da nossa vida. Isso nós podemos ter certeza. Eu convido você a orar comigo neste momento e nós vamos estudar a nossa lição. Nosso querido e amado Deus, nosso bom Pai, quero neste momento agradecer o Senhor por esta oportunidade de podermos, nesta manhã do primeiro dia da semana, começarmos, ó Deus, esse dia e também esta semana, na presença do Senhor, começarmos, ó Deus, junto com o Senhor, é muito maravilhoso. Por isso nós te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, nos concede neste momento o teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, para que ele venha e permaneça conosco, nos ensinando, Senhor Deus, a tua vontade, nos guiando em toda a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, meus queridos, problemas familiares é o título da nossa lição, como eu disse para vocês. A lição de hoje é a lição de domingo. Nós temos aqui para o nosso estudo baseado no capítulo 37, verso de 1 até o verso 11. E aqui conta para nós a história de Jacó com seus filhos. Um momento de muita turbulência naquela família, um momento de grande conflito, de grande problema intenso que estava acontecendo ali a essa altura. Meus amados, havia ali uma dificuldade tão grande, um conflito tão grande, um desacordo ali naquela família, tá? Que aos olhos humanos, parece que era insolúvel, parece que não tinha como arrumar, como consertar, como melhorar, porque cada dia que passava ali, a gente percebe que aqueles irmãos, os irmãos de José, meus queridos, estavam ali vivendo cada dia mais um ódio acrescido daqueles irmãos ali, tá? E, sabe, a impressão que se tem, que se dá, é que, quem sabe, trazia muita preocupação para os pais, para Jacó, um desespero ali pelo conflito convivido ali naquela família. Tá? Queridos, a tendência, na verdade, dos filhos é sempre herdar ou seguir como tradição o viver dos seus pais. Por isso, há um grande cuidado, o ensino da palavra de Deus, para aquilo que nós, como pais, estejamos influenciando os nossos filhos. Que seja para o bem,
né, ou que seja para o mal. Geralmente os filhos tendem a seguir, tá, como tradição. O pior de tudo isso, meus queridos, é quando muitas vezes nós influenciamos, né, os nossos filhos com coisas, né, com um viver que não condizem, né, com a moralidade, com aquilo que é a observância dos ensinamentos e princípios de Deus. Isso é um grande perigo, influenciarmos os nossos filhos para desvirtuar né, para o mal. Isso é muito perigoso. Tá? Havia um conflito muito grande nessa família. Mas aqui nesse estudo de hoje nós podemos perceber, meus queridos, que aqueles irmãos de José, né, eles tinham um ódio muito grande. Eles desenvolveram uma raiva, uma ira tão intensa, né, que parece que cada dia que passava, o desejo, a vontade que eles tinham era de dar assim, um fim naquele seu irmão, porque eles não tinham, diz o texto aqui da leitura, que eles já não conseguiam mais falar com passividade com José. José, nessa ocasião, ele tinha, né, aí por volta de 17 anos, era um jovem, né? E aqueles rapazes não conseguiam viver uma vida de pacificação entre eles. Tá? Era uma família, podemos dizer assim, totalmente fora do contexto de família. Tá? Uma família que estava quebrada, despedaçada. Né? Uma família que parece que não tinha mais o que se fazer. Mas, queridos, Deus sempre tem um plano especial para você, para mim, para todos nós. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Isso você pode ter esta certeza. Tá? Mas a ironia mais daqueles irmãos foi quando José contou 2 sonhos que ele teve para os seus irmãos. Primeiro porque José ele não compactuava com o mal. Né? José era o único dos filhos, né, dos irmãos ali, entre eles, né, dos filhos de Jacó, que ele não compactuava, ele não gostava daquilo que era errado. Tá? Eu até quero ler um trechinho aqui no livro Patriarcas e Profetas, propriamente na página 169, tá? Que diz assim, olha, José, com a sua pureza, ativo e alegre, ele revelava sinceridade, firmeza moral, ele dava sempre atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus. Tá? E por essa razão, sempre que José estava junto com seus irmãos em alguma atividade, nos trabalhos, né, quando estava ali cuidando dos rebanhos, da família, das ovelhas, qualquer coisa que José presenciava dos seus irmãos, fora dos ensinamentos de Deus, José sempre contava para o seu pai. Tá? José era aquele que trazia as informações para o seu pai. E queridos, muitas e muitas vezes Jacó reunia com seus filhos e aconselhava, ensinava, tá? E ele sabia que José era aquele que trazia, né, as informações para o seu pai, que contava aquilo de errado que eles faziam. Tá? Queridos, isso
trazia um grande problema para aquela família. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as trevas não se dão com a luz. Isso é óbvio, tá? E quando você procura andar nos caminhos de Deus, nos ensinamentos de Deus, quando você procura mudar a sua vida, quando você procura seguir de acordo com aquilo que Deus nos instruiu, queridos, você sempre vai arrumar inimigos. Você sempre vai arrumar pessoas, e até dentro da sua família mesmo, que vai discordar da sua conduta, discordar daquilo que você está seguindo, discordar da sua religião, discordar da sua igreja, discordar do Deus que você serve, sabe? Você sempre vai ter esse problema. E não era diferente nesta casa, tá? Ainda mais, meus queridos, Jacó, ele não se escondia uma certa preferência que ele tinha por José, que era o primogênito, né, dos dois filhos de Benjamim, José e Benjamim, filho, né, da sua esposa, de uma das suas esposas, né? Ele dava preferência mais para José do que para os demais irmãos, né? Os demais filhos. Tá? E isso, meus queridos, trazia para aqueles irmãos um grande ciúme contra José. Tá? Mais do que isso, Jacó demonstrou essa preferência em trazer para José, diz aqui o texto sagrado, uma vestimenta, né, como uma vestimenta de príncipe. Tá? Diz aqui que ele chegou a fazer para ele uma túnica de talar de várias cores. Tá? Que naquele contexto, naquele momento, naquela época, príncipes que tinham esse tipo de vestimenta, tá? Esse vestido. Ou seja, Jacó estava demonstrando a sua preferência de que ele estava escolhendo José para ser o sacerdote da família. Como primogênito, aquele que receberia as bênçãos patriarcais. E então, queridos, aquilo criou um rancor, criou uma tristeza, criou uma raiva, uma ira no coração dos demais irmãos. E como se não bastasse, um dia, José disse para os seus irmãos: eu tive um sonho. E foi aqui que nós podemos ver, meus queridos, o título da nossa lição desta semana: José, mestre dos sonhos. José contou para os seus irmãos. Ele diz assim: olha, no sonho que eu tive, eu vi que quando nós estávamos ali atando, amarrando os nossos feixes, então todos os feixes de vocês vieram, né, e rodeavam em volta do meu. E aqueles rapazes, né, eles não tiveram nenhuma dúvida, né, de que José estava dizendo assim: olha, eu sou o príncipe, todos vocês irão prostrar diante de mim. Tá? Na interpretação que eles tiveram a respeito deste sonho, eles chegaram a esta conclusão. Mas não demorou muito para Jacó contar, para José, digo melhor, contar um outro sonho que ele teve. E qual foi o outro sonho? Neste outro sonho, José disse, né, que ele contemplou o sol, ele contemplou a lua e 11 estrelas, tá? E o sol e a lua e essas 11 estrelas vieram e prostraram diante dele.
Queridos, pensa num momento terrível com aqueles irmãos. Tudo o que eles queriam era agarrar José, dar um fim, destruir. Porque neste sonho, né, conforme a interpretação, significava que o seu pai, que representava o sol, a sua mãe, que representava a lua, e as 11 estrelas, que eram os 11 irmãos, iriam todos ser governados por José. Imagine só. Que família conturbada, que família problemática, que coisa terrível que estava acontecendo ali. Agora, queridos, quem sabe você neste momento está pensando assim, meu Deus, parece comigo, parece com os problemas que eu tenho enfrentado, parece com as dificuldades que eu tenho enfrentado. O pecado é assim, meus queridos, o pecado, a princípio, ele mostra prazer, tá? O pecado, ele sempre apresenta de uma forma colorida, uma forma bonita, aprazível, gostosa, né? Mas ele nunca apresenta as suas consequências. E quando nós pegamos a história e vamos voltando para trás, tá? Passando de Jacó, né, para o seu pai, para o seu avô, Abraão, né? A gente percebe que a família inteira vinha sofrendo por causa do pecado, por causa das suas más decisões. Tá? Decisões precipitadas, decisões fora dos princípios de Deus, fora dos ensinamentos de Deus. Tá? E muitas vezes, meus queridos, nós sofremos por causa da nossa decisão de não permitir que Deus dirija e conduza a nossa vida. Essas lições não estão aí por acaso escritas na Bíblia. Estão aí para nos ensinar lições importantes, para que nós possamos aprendermos para não cairmos nas mesmas ciladas. Ou, se já estamos enfrentando algum problema semelhante, queridos, ainda tem jeito, porque Deus está cuidando de você. Deus está esperando que você dê esta oportunidade para que Ele possa entrar na sua casa. Jesus disse, eu estou à porta batendo, batendo, batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está dizendo, eu não vou invadir a sua porta, eu não vou invadir a sua privacidade, sabe? Mas eu estou aqui batendo, eu estou te oferecendo, porque eu posso resolver, eu posso selecionar o seu problema, eu posso te ajudar, eu posso salvar a sua família, eu posso fazer tudo novo outra vez. Era isso que Jesus queria, meus queridos, né? Que aquela família entendesse, compreendesse, e que nós precisamos entender e compreender também. Tá? Meus amados, o ponto importante aqui, José era um servo de Deus. Ainda jovem, ele havia se entregado a Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele sabia dos planos de Deus. Ele sabia que Deus iria, através do seu povo, mesmo que a sua família tinha essas dificuldades, mas Deus ainda iria usá-lo para ser, né, da sua descendência, aquele que viria, Cristo Jesus, o nosso Redentor, para nos salvar. José conhecia as profecias, conhecia a palavra de Deus, ele esperava Jesus. Por isso ele obedecia os mandamentos de Deus. Por isso ele não tinha prazer com o pecado e com o mal. Por isso José, ele odiava o pecado. Ele odiava o mal. Tá? Ele não podia contemplar e ficar quieto. E por isso muitas vezes ele falava para os seus irmãos dos erros que eles estavam praticando, da vida pecaminosa, e ele aconselhava eles a fazer um conserto, a restaurar por meio de Cristo Jesus a vida deles
E cada vez mais, queridos, eles afastavam de Deus e eles se ironizavam contra o seu irmão. Mas Deus estava cuidando daquela família assim mesmo. Deus está cuidando da sua família. Pode ter certeza. Eu estou torcendo e orando para que Deus continue abençoando você. Meu querido, minhas queridas, meus irmãos amados, meus amigos, fique com Deus. Tenha um bom dia, uma boa semana. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos outra vez continuando estudando a palavra de Deus. Amém?